Olá, estamos iniciando o Gestalteando Podcast. Esse é o episódio número 1 e eu sou Thaís Pereira, psicóloga. Tenho mais de 5 anos de experiência na área clínica, atuando com atendimento a mulheres, homens, casais e também tenho uma experiência na área empresarial, de psicologia organizacional, na parte de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Atualmente tem uma consultoria que se chama Integra Consultoria. Caso você queira acompanhar mais de perto, é o @aintegrapsi e o meu Instagram é @apsithaís com HY Pereira. É um prazer estar aqui. Esse, como eu falei, é o primeiro episódio do Gestalteando Podcast e não tinha como iniciar com um tema melhor, que é o Setembro Amarelo. Não tinha como iniciar num tema melhor que este, Setembro Amarelo. Além dessas experiências que eu mencionei, eu também fui voluntária do Centro de Valorização da Vida, um pouco antes da minha graduação, e foi uma experiência que me atravessou e me atravessa até hoje, atravessa a minha escuta como psicóloga. Para quem não sabe, o Centro de Valorização da Vida é uma instituição sem fins lucrativos que atua aí ao longo de todo o nosso território brasileiro, prestando serviço de acolhimento e escuta por telefone, por chat, 24 horas por dia para a prevenção do suicídio. Eh, e hoje é o último dia, né, desse mês de setembro de 2025. E eu gostaria de falar o porquê essa campanha é tão importante. Para algumas pessoas, falar sobre suicídio pode incentivar a ideia, mas na verdade o silêncio pode ser ainda mais perigoso. Quando a gente abre espaço para esses diálogos seguros, no podcast, nas empresas, nas redes sociais, quando a gente fala, nós quebramos tabu. E assim a gente fortalece rede de apoio e ajudamos a salvar vidas. Todo o assunto, quando ele é tabu, as pessoas sentem medo de falar. Ou seja, se um assunto ele não é discutido, se a ideação suicida não é discutida e alguém sente vontade de tirar a própria vida, dificilmente vai se abrir para alguém, porque é um assunto não dito e não se sabe qual é a reação do outro. Principalmente nesses casos em que a pessoa já está com algum tipo de adoecimento. Então é importante lembrar que 90% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos tratáveis, como depressão, ansiedade e dependência química. Isso significa que muitas vezes é possível, sim, intervir e oferecer caminhos de cuidado e esperança. Então, sempre que é possível que a pessoa compartilha que está com ideação suicida, é possível reverter o caso. A maioria dos casos, esses casos são revertidos antes que a pessoa tenha ali sucesso numa tentativa. E como o nome já fala, gestalteando, né, podcast, eu vou falar muito de gestalt terapia, que é a minha abordagem clínica e é a área que eu estou me especializando. Na gestalt terapia, que é uma abordagem na psicologia, a gente sempre trabalha com a ideia do aqui e agora. Olhando para a pessoa de uma forma integral, suas emoções, pensamento, corpo e relações. Quando alguém está em sofrimento profundo, muitas vezes essa pessoa está presa no passado, sentindo culpa, ou até mesmo ansiosa pelo futuro, sentindo medo e incerteza. Ela está ausente do agora, ela está ausente do presente. E isso também, né, a gente fala da depressão. A depressão é esse excesso de passado, enquanto a ansiedade é esse excesso de futuro. O Fritz Perls, que é um criador da Gestalt, ele fala: "Viva", ele falou, né: "Viva agora, preocupe-se agora, sinta agora". Trazer a pessoa para o momento presente ajuda a reconhecer suas emoções e entender suas necessidades e a criar novas formas de lidar com a dor. Então, é muito importante viver o presente. A tecnologia, ela tem muitos benefícios, inúmeros, por isso você está me ouvindo agora, em alguma plataforma digital. Mas ela também trouxe muita ansiedade, ela trouxe muito imediatismo. Então, a nossa sociedade, nós como sociedade, estamos cada vez mais ansiosos e precisamos viver o presente.
E viver o presente hoje é um exercício. Então se convide, eu te convido hoje, viva esse hoje, viva esse presente. E é um exercício, como eu falei, que precisa ser realizado todos os dias, a cada momento. Porque a tendência é o corpo estar em um lugar e a mente, a alma está em outro. Lá no passado, no futuro, ou o que você vai fazer daqui a pouco, mas viva o presente. Afinal, é o que nós temos. E eu preciso falar com vocês sobre fatores de risco e sinais de alerta. É essencial vocês saberem identificar sinais de alerta tanto em vocês mesmos, quanto em pessoas que vocês amam. Então alguns sinais elas merecem muita atenção, como o isolamento repentino, né, então uma pessoa que é muito extrovertida e relacional, de repente se isola. Ou começa a não ter interesse por atividades que antes traziam muito prazer. Então uma pessoa que, por exemplo, gosta muito de tocar violão, de repente não tem mais interesse. Gosta de pintar, de repente não tem mais interesse, não vê mais graça. É professor, gosta de dar aula, de repente perde a graça, não quer. Isso é um sinal de alerta, né, inclusive pode ser um sinal de depressão, mas é um sinal de alerta, um sinal de alerta pra saúde mental. Assim como mudanças bruscas no humor ou no comportamento, falar constantemente sobre morte ou sobre ser um peso para os outros. Então aquela pessoa que fala assim de repente: "Ah, daqui a pouco você não vai mais precisar se preocupar comigo", ou "Eu queria sumir e nunca mais aparecer", né, "Eu gostaria de não estar mais nessa terra". Então isso são sinais verbais de uma possível ideação. É um sinal de alerta. Fazer despedidas incomuns também, ou distribuir bens pessoais, sejam eles com valor material ou valor sentimental, né, ou a pessoa começar a se despedir ali sem muita justificativa. Ter também um aumento no consumo de álcool ou drogas. Então existe ali uma tendência de um ciclo vicioso que é, a pessoa está em depressão, ansiedade, quer um conforto, uma melhora imediata, busca isso, esse alívio nas drogas, sente o alívio. Só que ao invés de resolver o problema, ela está criando outro, porque ela começa a sentir a necessidade de sentir esse alívio momentâneo de novo, o que começa a gerar dependência. E a dependência, principalmente somada ali a casos de depressão e ansiedade, gera uma impulsividade. E aí a pessoa que está com depressão já tem pensamentos negativos, gera uma impulsividade e aumenta ali a possibilidade de uma tentativa de suicídio, até mesmo de um suicídio iminente. Então, se você perceber esses sinais, não ignore. Existe um ditado que fala que cão que ladra não morde. Isso não é verdade. Então, se alguém falou: "Quero morrer", não paga para ver, nunca paga para ver. Busque ajuda, converse abertamente, pergunte diretamente o que a pessoa está sentindo e promova um ambiente seguro de acolhimento. Pergunta se a pessoa tem ideação suicida, você pode ser um agente de salvar essa vida. Né, de procurar ajuda, de procurar um profissional, de procurar a rede de apoio dessa pessoa. Então a rede de apoio nesse momento também é fundamental, porque são essas pessoas que estão com ela no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja quem for, a pessoa que é essa rede de apoio que vai ajudar a reverter essa situação, né, que vai conseguir ali dar atenção no dia a dia, né, então não paguem para ver. Também não prometam segredo. Ideação suicida não pode ser segredo, precisa ser falado. A pessoa precisa que as pessoas ao seu redor saibam de que ela pensa sobre isso, e possam cuidar dela e dar a atenção devida que o assunto merece. Então, converse, abra um espaço seguro, procure ajuda com essa pessoa e seja a esperança. E falar de prevenção não é só evitar a morte. Mas também e principalmente valorizar a vida, né. Muitas vezes na correria, essa correria que eu falei também que a tecnologia trouxe, esse imediatismo, esquecemos de olhar para nós mesmos e para o que realmente importa. Mas gente, autocuidado não é egoísmo, é uma forma de manter saudável emocionalmente e fisicamente. Na Gestalt a gente trabalha com 4 pilares importantes de autocuidado, que é o físico, ou seja, o corpo, então cuidar do corpo, do sono.
da alimentação, o descanso, o emocional, que é reconhecer os sentimentos e dar espaço, a gente falar sobre sentimentos, precisamos falar sobre nossos sentimentos. Homens, falem sobre os seus sentimentos, né, as mulheres também, mas as mulheres têm um pouco mais facilidade. É mais comum eu receber mulheres do que homens na clínica. Homens, vocês precisam falar sobre os seus sentimentos. O mental, né, então, criar pausas, eh, e práticas, técnicas de relaxamento, né, práticas que aliviem a mente. O número de burnout também, que é o esgotamento por estresse no trabalho, tem aumentado demais e também é uma das causas de suicídio. E a saúde também social, que é cultivar relações de apoio e confiança. Então aqui a gente tem 4 pilares: o físico, o emocional, o mental e o social. Mas há pouco tempo atrás, a Organização Mundial de Saúde, ela adicionou o significado, a definição de saúde, ela adicionou também um espiritual. Então fala que saúde não é apenas ausência de doença, mas sim uma sensação de bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, a espiritualidade, ela também faz parte do ser humano e ela precisa estar direcionada para algum lugar. A fé, muitas vezes, é o que vai tirar a pessoa dessa situação. Então, é importante cuidar também dessa área, da área física, emocional, mental, social e espiritual, para que haja essa saúde, olhar para esse autocuidado em todos os âmbitos. A Gestalt ela vai olhar sempre para o ser humano de uma forma integral. E como diz a Gestalt, a mudança acontece quando a pessoa se torna o que ela é, não quando tenta se tornar o que não é. Ou seja, o primeiro passo para você mudar a sua vida e ter uma vida mais plena é aceitar-se e cuidar de si mesmo. Também tem uma frase que eu gosto muito de Carl Rogers, que é um escritor humanista, que fala: "Curioso paradoxo, quando me aceito como sou, aí sim eu posso mudar". Porque se eu não aceito que eu tô doente, eu não vou me tratar. Se eu não aceito que eu tô acima do peso, eu não vou emagrecer. Eu preciso aceitar a minha condição atual para eu ter um movimento de mudança. Então, olhe para vocês, avaliem-se, vejam como vocês estão hoje e aceite como estão, para que haja a mudança que vocês precisam. Aceite se você não está bem emocionalmente, se existe tristeza, se você se identificou com alguma desses sinais que eu trouxe aqui ou dessas falas que eu trouxe aqui. Aceite que não está bem, né, a gente fala também na Gestalt de defletir, é quando a pessoa não reflete, deflete, ela joga para debaixo do tapete, né, muda de assunto, finge que não está acontecendo, mas ao invés de defletir, eu convido vocês a refletirem hoje. Se existe algo que não vai bem e vocês precisam aceitar essa condição para a mudança acontecer. Então procurem ajuda. Se algo não vai bem, busque ajuda. E se lembre, né, se você está passando por um momento difícil, você não está sozinho. Existem sempre pessoas dispostas a ajudar. Se você olhar ao seu redor, muito provavelmente você vai encontrar alguém que talvez não esteja presente ou perto de você fisicamente, mas que com certeza gostaria de te ajudar. Com certeza. Então, busquem aí na memória de vocês alguém, vocês vão encontrar. E além disso, sempre existe profissionais de saúde preparados para esse momento. Existem instituições prontas para te ajudar e para te ouvir. No Brasil, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde existem voluntários, não necessariamente são psicólogos, mas são pessoas preparadas e treinadas para atender, acolher e se fazer presente. Se você quiser esse atendimento, você pode ligar no número 188, é uma ligação gratuita e tem atendimento 24 horas por dia. Nesse canal você pode falar o que você está sentindo, você pode falar se existe alguma ideação, mas se você está sentindo que está adoecendo, busca também ajuda profissional. Vá até um psicólogo, busque ajuda. Se existe uma questão financeira, vai para um posto de saúde, né, vai nas instituições sem fins lucrativos. Também toda faculdade existe uma clínica escola, que são os estagiários de psicologia que precisam, né, de uma atuação.
clínica dessa experiência e muitas vezes é um atendimento gratuito ou com um valor simbólico, então busca esse serviço também na sua cidade, busca um profissional qualificado. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas é de coragem. Um dos princípios da Gestalt é: ninguém pode curar ninguém, mas podemos caminhar juntos. Então procura um profissional para caminhar junto com você, para ser essa escuta ativa, para ser esse espaço de acolhimento, de ser ouvido de verdade e de ter direção que você precisa. Você não precisa enfrentar tudo sozinho, compartilhar a sua dor pode ser o primeiro passo para se transformar, porque como eu falei, é aceitando que se muda. Então, hoje nós conversamos sobre prevenção do suicídio, valorização da vida e autocuidado. E conectamos tudo isso a uma visão da Gestalt terapia. O Setembro Amarelo é um convite para que a gente fale mais sobre sentimentos, fortaleça nossos vínculos. Não é só falar de morte, não é falar só de suicídio, mas falar de vida, fortalecer nossos vínculos e olhar para a vida com mais presença e amor. E presença é um conceito aí também da Gestalt. E eu finalizo com uma reflexão, que fala assim: "O passado é memória, o futuro é expectativa, e a vida só acontece no aqui e agora. Vamos escolher viver o presente e cuidar da nossa vida, porque ela tem valor sim". E eu sou a Thaís Pereira, psicóloga, Gestalt terapeuta, e agradeço por você ter me acompanhado nesse primeiro episódio. Até a próxima e lembre-se, sua vida importa.